Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para a literatura então britânica, a Virginia Woolf com Orlando, né? É o vídeo 3, em que vamos ler os dois últimos capítulos, né? Os 5 e 6, em que Orlando, né? Agora a mulher, vai assumir essa condição feminina, assim como a gente vê na literatura britânica, né? A série de autoras femininas ali, autoras, né? Do século XVIII para o XIX, porque é justamente a época, né? Em que nós estamos nessa fase do livro, um livro que começa lá no século XVI com a rainha Elizabeth I, né, do Shakespeare, né? E ela vem trazendo então a literatura britânica como uma das protagonistas da história, né? Além dessa biografada aqui que é Orlando, né? Ou seja, nasceu como nobre, um cavaleiro Orlando, e vai terminar como uma dama, né? A dama Orlando. E vai justamente essa transição aqui do século XVIII para o XIX que vão surgir grandes autoras, né? A Anne Radcliffe, a Jane Austen, as irmãs Bronte, a Mary Shelley do Frankenstein, né? E depois a George Eliot, né? Que é um pseudônimo, né? Então, interessante como é que ela vai explorando justamente essas características da literatura britânica no século XIX, né? 18 para 19. E é justamente essa época de transição na Inglaterra, né? Justamente essa parte industrial. A Inglaterra veio na Revolução Industrial ao longo do século XVIII. E aquela época de muita poluição, aquela Londres, né? Aquela Londres enfumaçada, cheia de fuligem, né? A Mist londrina, que vai ser muito palco também para depois, né? A literatura noir, tipo lá o Médico e o Monstro de Stevenson, né? E depois lá no final do século XIX, Drácula, do Bram Stoker, né? Então, ou seja, toda essa linha que começa ali gótica, né, no século XVIII, e vai chegando também no gótico também o Frankenstein, né, e depois vai ter a transição do romântico para o realismo com o Charles Dickens, né, também falamos aí no canal das obras políticas, né, ou seja, a política na obra do Charles Dickens, né, que é a transição do romantismo para o realismo, assim como aconteceu lá na França, né, com Victor Hugo, com Flaubert, e aconteceu com o Dostoiévski Tolstói na Rússia, né. Muito bem, então aí aqui nós temos a Orlando então, aprendendo, né, a ser mulher, né, porque ela teve essa mudança aí, essa questão fluídica da sexualidade, ela explora muito na obra, né, e sempre vê essa questão do homem masculino, homem feminino, mulher masculina, que é justamente essas transições fluídicas, mostrando que não há uma ligação exata, né, da sexualidade e o corpo, né, o corpo físico. O homem tem que fazer coisas masculinas, a mulher fazer coisas femininas, né, como determina a sociedade, né, porque esses papéis sociais são apenas isso, papéis sociais, né. E a Orlando aqui, ela vai se sentir muito solitária, né? Que ela fica ali, aquela vida de nobre, né? Escrevendo e escondendo os poemas, né? Ou jogando na lareira, né? Escreve o que queima os poemas, porque não é de bom tom os nobres escreverem, lembrar, né? Lá na época do Shakespeare, que muitas daquelas obras do Shakespeare possivelmente foram nobres que passaram para o William Shakespeare, o ator, ele deu uma assinada lá, né? Assinatura em Shakespeare, porque os nobres, né? Não era de bom tom escrever, não é coisa de poeta, né? Coisa de plebeu. E a Orlando é essa nobre, né, que fica escrevendo poesia, lá o Carvalho, né, que é a grande obra que ela está escrevendo, mas nunca vai publicar, né, pelo menos que eu saiba, aqui na obra. E ela se sentiu muito solitária, então numa dessas, né, essa parte aqui inicial do capítulo é muito descritiva, justamente da Inglaterra, né, da paisagem, das condições da Inglaterra, justamente dessa chegada da era vitoriana, né, depois de um monte de rei George, né, tem uma série de rei George lá. O século XIX até o início do XX será a época famosa da expansão do Império Britânico, que é justamente a era vitoriana. Então a era de muita contenção moral, né? Tem questão sexual também, né? Essa contenção sexual, né? A repressão sexual que vai surgir depois o freudismo, né? A psicanálise, justamente com Freud mostrando isso, né? Ou seja, a repressão sexual que teve nessa época, né? E aí depois no século XX, depois da década de 20, no século XX, começou novamente a liberação sexual maior, né? Era do jazz, depois vai ter a contracultura nos anos 60, né? Então a sexualidade humana vai ter essas transições, essas oscilações, né? Assim como a literatura também, né? Então a gente vê a literatura meio barroca, a literatura classicista, a literatura romântica, a literatura realista. Tudo isso está na obra da Virginia Woolf, né? E sempre com um aprofundamento psicológico, que a gente, né? Isso é um clássico, no estilo da autora, que a gente já viu lá no Alfarol, a gente já viu por exemplo, As Ondas, né? Outra obra que eu preciso reler aí, da Virginia Woolf, justamente esse adensamento, esse aprofundamento do personagem, né? Que ela faz muito como uma representante do modernismo na Grã-Bretanha, né?
E aqui no Brasil nós temos também esse exemplo, que é a Clarice Lispector, né? Clarice Lispector, que ela vai trabalhar não só as tramas dos livros, né? Ou não vai dar muito foco na trama, mas vai cuidar principalmente da profundidade, né? E criação de personagem, né? Que eu acho que a maior preocupação aqui da Virginia Woolf é justamente de criar essa personagem, que ela está fazendo ali uma paródia, podemos dizer assim, uma homenagem, né, à amiga dela, que é a Vita Sackville West, né? Sackville West. Não vou falar muito dessa parte biográfica da Virginia Woolf, né? Não é a minha pretensão aqui. Não li a biografia da Virginia Woolf, mas com certeza tem essa amiga dela, que é essa amiga andrógena, essa amiga, né, que tem, né, conhecida por as aventuras lésbicas, né? Justamente porque ela trabalha essa fluidez da sexualidade humana, né? Então a mulher masculina, o homem feminino, né? E Orlando, essa dama, né, da nobreza, ela mantém toda a personalidade masculina, né? Ou seja, porque ela no início do livro era um nobre, um cavaleiro lá, um escudeiro lá, né, que muito próximo à realeza, mas teve essa mudança, né, quando ele foi lá para Constantinopla, servir na diplomacia, né, era um diplomata inglês em Constantinopla, e depois, durante uma revolta turca, onde ele é dado como morto, na verdade acorda como uma mulher, né, que aí agora é Lady Orlando, né? Então era o Lord Orlando, agora é Lady Orlando. Então esse trabalho com a fluidez da sexualidade está no livro todo, né? E aqui nesse livro, nessa parte desse capítulo, em que ela vai se sentir muito solitária, né? Sou rica, sou nobre, né? Tenho essas propriedades, escrevo poesia, mas será que eu estou destinada a ser sozinha, né? Destinada a ser sozinha? Mas acontece que não, né? Porque aí vai encontrar aqui, ela vai estar literalmente perdida nos labirintos da propriedade, né? E ela vai tropeçar lá numa raiz, vai cair, né? Agora vou morrer aqui no meio da floresta, né? Mas aí aparece um grande cavaleiro, Marmaduke, né? O Marmaduke chega lá, né? Um cavaleiro, e aí ele ajuda, né, a nobre ali, a lady a se levantar e se apaixona. Então no parágrafo seguinte já são noivos, né? Só que aí vão se conhecer, né? Vai agora o Orlando explicar que, né, né, no início do livro, no início da história, era um homem, né, um cavaleiro, e que se tornou a Lady Orlando, né? Então essa é a grande plot twist aqui novamente, né, no livro, justamente do Orlando se tornar a Orlando, né? E sentindo, né, assim, como é que agora vai enfrentar a vida com essa posição de mulher, ela que mantém esse olhar masculino e, inclusive, de ironizar os masculinos, né? Igual lá no início no meio do livro, né, que é a cena do navio, em que, né, ela vai cruzar as pernas assim no navio e o marinheiro quase cai do mastro do navio. Ela fala, vendo, vocês dominam os mares, vocês são os marinheiros, mas vocês não podem ver a dama, né, cruzar as pernas, que vocês já estão quase caindo do mastro do navio, né? Então é interessante essa brincadeira que ela faz com os papéis sociais de homem e mulher, né? Os papéis sociais de homem e mulher, que é uma coisa muito fluídica, né? Então você vai encontrar personagens aqui que são igual a Sasha mesmo. A Sasha é aquela nobre, a nobre russa, né? Por quem o Lord Orlando foi apaixonado no início do livro, e era uma mulher muito masculina, assim, no sentido, né? Não tinha nada de introspecção, né? Assim, e muitas vezes aqui o Orlando, né, era muito mais introspectivo que ela, então. E quando o Orlando se torna a Lady Orlando, mantém muito do Lord Orlando, né? Então, assim, é uma mulher com uma personalidade muito forte, né? Muito masculina. Então, essa questão que a gente chama de andrógeno, né? O andrógeno é justamente isso, né? Essas confusões. Não confundir com transexualidade, que tem hoje também, né? De uma pessoa nascer com um corpo, né? Um corpo masculino ou feminino, não se identificar com o corpo e querer uma outra sexualidade no outro corpo, né? Então, hoje em dia tem um recurso, por exemplo, à mudança de sexo. Mas aqui o cara está trabalhando é uma questão mais, digamos assim, de comportamento mesmo, né? De identificação sexual, não exatamente de uma pessoa que não se identifica com o corpo, né? Aí já é outra questão. Eu acho que o lado dela aqui é muito mais interessante, essa abordagem justamente é criticar esse papel da mulher. E aqui no final do livro, né, já no século XX, né, Orlando vai para, né, esse realismo mágico, podemos dizer assim, entre aspas, né? Desse livro é que o Orlando vem lá do século XVI e chega até o século XX, né? Então, ou seja, vai viver 400 anos, né? Quase 400 anos de vida, e não vai envelhecer, vai ter 30 e poucos anos, né? Uma verdadeira vampira, a Orlando, verdadeira vampira aqui. Inclusive a atriz que fez Orlando no filme, depois fez um filme de vampiro. Eu esqueço o nome da atriz, né? Mas é interessante como é que, né? Ou seja, é uma atriz assim, meio andrógena e meio vampírica, vamos dizer assim, né? Porque ela vai atravessar esses quase 400 anos e não vai mudar assim, muita idade, não vai envelhecer muito, e vai se sentir sempre sozinha, né? Aí agora vai apaixonar por esse Marmaduke e vai ter que explicar para ele, olha, né, Orlando, mas você foi um homem, você é um homem, né? Ora, né?
que é essa brincadeira que ela faz com essas mudanças de sexualidade, igual lá o arqueduque, né, que se passava por arquiduquesa, né, o capitão do navio, né, que também, então assim, esses possíveis casais que teria na vida da Orlando não acontecem, né, esses casais não acontecem, e ela reclama, o que é ter um casal, né, por que eu estou aqui essa altura do campeonato, atravessando esses séculos todos, e só com esses criados aqui, com essa fortuna aqui, né, essa nobreza, mas eu não tenho, né, essa paixão, né? E aí vai terminar o livro então com ela dirigindo um carro, né? Então imagina, uma coisa muito rara de você encontrar, inclusive um homem dirigindo carro no início do século XX, né? E com roupas masculinas, né? Assim, dirigir um carro é como pilotar um avião, né? Ainda mais nas primeiras décadas do século XX, que estava começando a popularização dos automóveis, né? Aquele negócio de, isso é uma coisa muito masculina, velocidade, né? A mulher no máximo a carona, né? Então a crítica que a Virginia Woolf vai fazer justamente é isso, né? Essas imagens que se espera da mulher, né? O que é ser mulher? A mulher não pode dirigir um carro, né? Até hoje tem essa brincadeira, né? A mulher no volante, né? Muitos países, né, do Oriente Médio, inclusive a mulher só recentemente que pôde dirigir carro, né? Então tem essas questões assim que ela já faz essa crítica toda 100 anos atrás, né? A Virginia Woolf é impressionante, porque ela fazer esse personagem mudar, fazer essa transição sexual ao longo da história também, né? Nasceu homem e depois no final da história uma mulher, né? E como aprendeu ao longo, né? E como foi aprendendo ao longo dos séculos essa posição da mulher, que é a mesma coisa que acontece ao longo da literatura britânica, que lá no início, né, bem antes do Shakespeare, né, a história da literatura britânica é lá no Chaucer, né, lá na Idade Média, mas você vê que com Shakespeare, né, e ao longo dos séculos, os homens, os plebeus, os escritores, os jornalistas foram se destacando, e só no final do século XVIII que é o papel da mulher, né, igual eu falei no início aí, né, Anne Radcliffe, a Jane Austen, as irmãs Brontë, né, o romantismo, né, depois a Mary Shelley com Frankenstein, né? Depois a George Eliot, né? Então, ou seja, interessante como é que ela está contando a história então, dessa biografada, né? Ou biografada, que é Orlando, e ao mesmo tempo está contando a história da literatura britânica, né? Esse que é o foco, eu acho mais interessante aqui, mais que o realismo mágico de uma pessoa viver quase 400 anos, só ter 30 anos, né? Não envelhece de jeito nenhum. E procurar esse amor, né? Então, seja uma mulher, seja um homem, né? E tentar achar essa cara metade, a famosa cara metade, né? Essa felicidade. E aí eu acho mais interessante isso, é o aprofundamento do personagem, né? Entender o que é Orlando espera por ser um homem, espera por ser uma mulher. Deixa eu só. Então, voltando aqui depois do helicóptero. Então, assim, eu acho mais importante no livro, que é o mais interessante é justamente esse aprofundamento de personagem, como é que o Orlando fez a transição do Lord Orlando para a Lady Orlando. E ao mesmo tempo essas paródias que ela faz dos vários estilos da literatura britânica, né? Desde barroco, classicismo, né? Depois o romantismo, depois o realismo até o modernismo no século XX. Né? Então você pode ver aqui um compêndio, uma homenagem à literatura britânica. Né? Pelo menos essa leitura que eu fiz. Então você tem duas leituras ao mesmo tempo, ou seja, que é essa história do Orlando, né? Assim, que tem uma trama, realmente tem uma trama, mas o que mais importa é o personagem, como é que o personagem se lida com as emoções e com o papel feminino ao longo desse tempo todo, né? Como é que a figura feminina, né, foi se destacada ao longo desse tempo, como é que ela reage à figura feminina nesses tempos, né? Primeiro como homem, depois como realmente mulher, né? E como esses papéis do homem e da mulher e a escrita, né? A mulher não escrevia, né? Não podia escrever. E depois a importância da escrita feminina na literatura britânica, né, que aí vai vir desde o século XVIII. Né, então inclusive a Jane Austen fazendo paródia do estilo da Radcliffe, fazendo paródia do gótico. Né, depois a George Eliot, né, que é um pseudônimo justamente para esconder esse lado feminino, no sentido de que eles achavam que a literatura feminina tinha que ser literatura igual lá da Jane Austen no início do século, né? Literatura sempre de casais, literatura de pretendentes, né? Enquanto que a George Eliot queria fazer uma literatura muito mais densa, muito mais trabalhada, e é uma precursora, inclusive, de personagem, em criação de personagem, é uma precursora da obra da Virginia Woolf também, né? Então é interessante isso aí. E a homenagem, né? A homenagem que a Virginia Woolf fez à Vita Sackville West, né? Que é essa amiga dela, né? Então é muito interessante como é que ela criou esse personagem, criou toda essa narrativa e essa homenagem que ela faz à literatura britânica, né? Então fica aí a dica de leitura, né? Recomendável a Orlando, biografia da Virginia Woolf.
Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.